E aí, bora bater um papo? Um papo rápido? Gente, esse final de semana, tanta coisa aconteceu, né? Hoje, segunda-feira, né? O que acontece? A gente vê as coisas acontecendo pelo mundo e aí a gente para pensar, né? Cara, que mundo louco é esse que nós estamos, é ou não é? A França, não sei por que cargas d'água, fizeram aquela palhaçada, né? Aquela... Tem nem palavra, né? Eu tô tentando buscar aqui uma palavra que seja agradável, que não seja tão desconfortável em dizer aqui, né? Mas, cara, é sem palavras aquela abertura ridícula das Olimpíadas, né? E eu fico vendo o quanto que o ser humano ele tem se degradado, né? Aqui no canal mesmo eu falo muito de reciclagem, mas a cada dia eu me convenço mais que o problema não são os materiais recicláveis, mas sim os seres humanos. Nós, seres humanos, temos que se renovar dia após dia. Não é à toa que o apóstolo Paulo, né, instruído pelo Espírito Santo, diz para a gente se renovar a nossa mente dia após dia. Porque isso que está acontecendo no mundo inteiro nada mais é do que a degradação humana aqui na Terra. O homem entra dia e sai dia, passa mês e sai mês, entra ano e sai ano. E em vez de nós melhorarmos como seres humanos, é lamentável a gente ver situações como essa, né? Está acontecendo, que aconteceu lá nas aberturas. Eu já vi vários atletas falando, né, que não concordava. Teve até um brasileiro aqui, um surfista, né, que eu fiquei sabendo, que na prancha dele estava escrito assim, Cristo Redentor, e o Comitê Olímpico ele não permitiu. Olha que louco, não permitia nenhuma apologia a religião nenhuma, sendo que o camarada ele só estava falando do Cristo Redentor, né, que é um monumento mundialmente conhecido, né? E aí o pessoal do Comitê Olímpico proibiu, não sei por que cargas d'água, que não podia colocar ali Cristo Redentor porque era uma ofensa e que podia machucar alguém e tal, blá, blá, blá. Aí lá vai o Comitê Olímpico fazer uma cagada, acabou saindo a palavra, né? Acabou fazendo aquela cagada, né, com a abertura da Copa, das Olimpíadas. O que com certeza ofendeu, e com razão, muitas pessoas. Porque afinal de contas o mundo ainda é, a sua grande maioria, do povo cristão. Nós cristãos temos respeito pelas adversidades. Agora, alguns dizem assim, mas a gente só quis representar a união dos povos ali e tal. Cara, mas tem tanta maneira de você representar de uma forma que possa ser bonito para todos, né? Ou então fizesse uma pesquisa primeiro, bom, gente, vamos fazer, o que vocês acham? A gente faz o quadro da Santa Ceia, ou a gente abre uma Torá, né, assim, falando da Torá, bota um homossexual lá, uma pessoa para estar falando de Maomé, né, que Maomé podia ser... Você está entendendo? Podia fazer uma pesquisa antes de fazer aquilo que fizeram, entendeu? Porque aquilo que fizeram foi ridículo. E isso mostra que nós, seres humanos, precisamos passar sim por uma reciclagem. E eu fico vendo tantos ativistas, né, ambientais falando salve a Amazônia, salve isso, salve aquilo. E, cara, nós estamos precisando salvar, não é a Amazônia, não. A gente não está precisando salvar, não é o meio ambiente, mas sim o ser humano, se é que você me entende. Nós precisamos salvar o ser humano, porque o ser humano ele está cada dia mais se afundando mais e mais no seu lixo do ego, no seu lixo intelectual, no seu lixo
de ideologias que são contra todos, e você entendeu? Que a questão hoje é lacrar. A moda hoje é lacrar. Vamos lacrar porque assim a gente alcança todo mundo. É assim que vocês querem que as pessoas respeitem as adversidades? E aí, o que acontece? Eu até comentando com um amigo, cara, eu não vi, eu particularmente, tá? É uma opinião minha, Maurílio, eles só fizeram o que eles já fazem. Não tem nada de novo, né? Não tem nada de novo. Ou seja, quem achou que eles iriam se preocupar, que eles iriam ficar chateados porque o pessoal partiu para cima deles, talvez sejam até isso que eles queriam, que eles saíssem como vítimas, né? Como pessoas que foram literalmente ofendidas. Eu particularmente eu tenho muitos amigos homossexuais e eles também não concordam com isso. Eles falaram, poxa cara, isso que fizeram foi uma tremenda burrice do movimento. Por quê? Porque não é assim que se ganha as pessoas. Não é assim que propaga o amor. Não é assim que faz com que as pessoas aceitem. Mas sim, falando de paz, falando de harmonia, não trazendo contenda entre os povos. Até porque as Olimpíadas, né? A questão das Olimpíadas lá não é uma questão religiosa, ela é uma questão de esporte. Então, se é uma questão de esporte, você há de concordar que não tem que, aparentemente, colocar nada de religioso ali. Até porque, se assim fosse, poderia ter liberado a prancha do surfista brasileiro, poderia ter permitido com que a delegação que representa os outros povos que têm outra denominação religiosa pudesse adentrar, né, ali ao estádio, sei lá, ali onde ocorreu as aberturas, representando cada um a sua particularidade religiosa. E, no entanto, o Comitê Olímpico diz que não pode. Beleza, show de bola. Mas aí vai e faz uma palhaçada daquela. Desculpa a palavra, mas é uma palhaçada mesmo. Então, isso mostra que nós estamos, querendo ou não, caminhando para algo pior. Que é o quê? A divisão ainda mais dos povos. Em vez de servir para unir, isso está servindo para desunir. Olha que interessante. E é por isso que a gente tem que falar de reciclagem humana. Porque nós precisamos de reciclagem humana. E a reciclagem humana, ela começa pelo amor. Porque se você perde o amor, se você perde a compaixão, se você perde o respeito, se você perde os valores da família, se você perde o valor da sua identidade espiritual, porque nós não somos isso aqui, ó. Você tá vendo esse cara aqui? Esse cara não é o que você tá pensando ser, não. Esse camarada aqui nada mais é do que isso aqui é uma roupa, tá? A minha essência, ela é espiritual. Assim como qualquer ser humano, independente da opção sexual dela, você entende? A opção sexual não quer dizer nada. Se você colocar um líquido chamado, por exemplo, água, em qualquer copo, ela não vai perder. A água não vai perder a sua essência, ela não vai perder a sua fórmula. Ela vai continuar sendo água em qualquer parte do mundo. Não importa se você diga assim, mas existe a água salgada e existe a água doce. Mas ela vai continuar sendo água. E as águas, elas se respeitam. Até porque, se você olhar os rios que brotam águas doces, aonde é que ela se desemboca? Ela desemboca nos mares, que são águas salgadas. Só que o mar, ele também faz parte do processo e faz com que a água evapore e volte para a terra como água doce e não como água salgada. Você está entendendo?
O que eu quero dizer, gente, que nós temos que respeitar os homossexuais, temos que respeitar toda a diversidade, temos que respeitar, sim. Talvez alguém pode achar que não, tal. Cara, é minha opinião. A gente tem que respeitar, sim, porque nós temos que transbordar o amor, não é o ódio, não é a raiva, não é a ira. Você está entendendo? Nós temos que transbordar o melhor de Deus para todos. Eu, particularmente, o que acontece? Aquilo que aconteceu, cara, foi uma péssima escolha dos organizadores ali. Os organizadores pisaram na bola. Eles não achavam que ia dar tanto burburino, mas se o comitê proibiu para um, tem que proibir para todos. Então não vamos falar de ninguém. Ou libera geral, ou então não libera. Você está entendendo com a parada? Na parte religiosa. Então, tem muitas coisas que a gente precisa respeitar. Tá? Então essa é a minha opinião. Eu quero dizer para você que nós temos que nos reciclar todos os dias. Eu fico vendo, cara, nas profissões nós temos a reciclagem. Eu fui policial durante 30 anos e lá nós temos a reciclagem anualmente, de 2 em 2 anos, né? Ou seja, tem cursos e cursos e cursos que, querendo ou não, é uma forma de reciclar o policial. Você vê o motorista, quando é pego do bêbado, ele tem que passar pela reciclagem do Detran. O vigilante, a cada 2 anos, ele tem que passar por uma reciclagem. E todos os profissionais, do médico ao doutor, qualquer área, precisa se reciclar, porque se ele parar de se reciclar, ele deixa de ser um ótimo profissional, entendeu? E nós, como seres humanos, a gente precisa reciclar, tá bom? Eu vou continuar falando de material reciclável, mas a minha vontade, eu vou trazer mais diários como esse, para que a gente possa bater uma reflexão e assim, quem sabe, a gente possa reciclar o ser humano, porque o ser humano é o que importa. O material reciclável, ele precisa voltar para a cadeia produtiva. Vamos reciclar. Eu até acredito que se nós conseguirmos reciclar grande parte dos seres humanos, essa parte dos materiais recicláveis, isso aí vai ser batata, isso aí vai ser fichinha. Você está entendendo? Então, gente, o ser humano é que importa. Beijão no coração, fica com Deus. Que Deus abençoe a sua semana.